de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob impulso do Espírito Santo. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, nesta solenidade da Santíssima Trindade, a Igreja nos traz uma palavra da tradição. O texto que nos é apresentado no dia de hoje é tirado das cartas de Santo Atanásio, bispo do século IV da nossa era cristã, e traz como título: Luz, Esplendor e Graça na Trindade e da Trindade. Ouçamos atentamente essa palavra da Igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Não devemos perder de vista a tradição, a doutrina e a fé da Igreja Católica, tal como o Senhor ensinou, tal como os apóstolos pregaram e os santos padres transmitiram. De fato, a tradição constitui o alicerce da Igreja, e todo aquele que dela se afasta deixa de ser cristão e não merece mais usar esse nome. Ora, a nossa fé é esta: cremos na Trindade Santa e perfeita, que é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho. Não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, no Espírito Santo, e deste modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas. Reina sobre tudo como Pai, princípio e origem. Age em tudo, isto é, por meio do Verbo, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. São Paulo, escrevendo aos Coríntios acerca dos dons espirituais, tudo refere a Deus Pai como princípio de todas as coisas, dizendo: há diversidade de dons, mas um e mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um e mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um e mesmo Deus, que realiza todas as coisas em tudo. Os dons que o Espírito distribui a cada um vêm do Pai, por meio do Verbo. De fato, tudo o que é do Pai é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito está em nós o Verbo, de quem recebemos o Espírito. E como o Verbo está também o Pai, assim se cumpre o que diz a Escritura: eu e o Pai viremos a Ele, e nele faremos a nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz. E onde está o esplendor, aí também está a sua graça eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isso na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras:
a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Com efeito, toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito. Realmente, participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito. Amém. Meu irmão, minha irmã, neste dia do Senhor, que celebramos a solenidade da Santíssima Trindade, ouvimos esse texto das cartas de Santo Atanásio, bispo, do século IV da nossa era cristã, no qual Santo Atanásio apresenta realmente a fé da Igreja, a fé que recebemos por tradição e que permanece na Igreja, a verdade da realidade de um único Deus na trindade de pessoas, onde não existe mistura, não existe confusão, mas uma união estreita, plena em Deus, de forma que são uma única divindade na trindade de pessoas. É de fato um grande mistério. E o que é um mistério? O mistério é algo que está escondido debaixo de um véu. Esse véu será tirado de forma plena no dia em que chegarmos na eternidade. Enquanto nós não chegarmos na eternidade, viveremos no mistério, crendo naquilo que foi ensinado, crendo naquilo que é parte fundamental da nossa fé, crendo nesse mistério que Jesus, de certo modo, nos revelou, porque Ele mesmo foi quem nos apresentou o Pai, Ele mesmo se autodenominou como Filho, Ele mesmo nos lembrou que deveria mandar um outro defensor, um outro paráclito. Foi Ele mesmo quem disse que Ele e o Pai eram um, mas ao mesmo tempo, foi Ele também que nos mostrou que o Pai não é o Filho e que o Espírito Santo não é o Filho nem o Pai, mas são três numa unidade tão perfeita de uma única divindade. Esse mistério nos será revelado de modo pleno quando chegarmos em Deus. E neste dia do Senhor, meu irmão, minha irmã, quando a igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade, vamos invocar Nossa Senhora. Vamos rezar a Mãezinha do Céu, reconhecendo-a como nossa intercessora, como nossa mãe querida, tendo a certeza de que é ela quem nos aponta Jesus, ela nos indica a quem devemos adorar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E a você, meu irmão, minha irmã, desejo um dia do Senhor cheio da presença de Deus em sua vida. Que você não perca a oportunidade no dia de hoje, nos passos que você der, de fazer o bem. Não se esqueça de viver o perdão,
de viver a misericórdia, de deixar-se tocar pela presença do Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.